Olá pessoal, está começando mais uma correção de ciência das páginas 55 e 56. A primeira pergunta diz o seguinte: classifique os itens a seguir: substâncias puras, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Letra A, arroz e feijão. B, diamante. C, água e pitada de sal. D, água e areia. E, água e óleo. F, cano de cobre. G, gasolina. H, água mineral. I, aço. J, água pura. K, sal de cozinha. I, sangue. M, leite. N, café líquido. Eu dividi aqui em 3 colunas: substâncias puras, que são aquelas que possuem apenas uma substância; mistura homogênea, que tem 2 ou mais substâncias, mas que apresenta apenas uma fase; e misturas heterogêneas, que têm 2 ou mais substâncias e apresentam 2 ou mais fases, certo? Então, nas puras eu coloquei cano de cobre, água pura e diamante. Misturas homogêneas eu coloquei água e a pitada de sal, que tem apenas uma fase; gasolina, sal de cozinha, café líquido, água mineral e aço. Então, todas essas daqui possuem várias misturas, mas apenas uma fase. Por exemplo, o café líquido, ele tem água, o pó de café e açúcar, mas quando ele é preparado não dá para diferenciar quem é quem, entenderam? Então, tem várias misturas e apenas uma fase. Já na mistura heterogênea, eu coloquei arroz e feijão, água e areia, água e óleo, sangue e leite. Todas essas possuem várias substâncias, mas 2 ou mais camadas. Eu acho que vocês devem estar se perguntando: professora, mas por que o sangue e o leite, sendo que quando a gente bebe leite ou se corta, é apenas uma fase? Eu coloquei aqui o exemplo para vocês, para ficar melhor de vocês entenderem. Aqui está o exemplo do leite e aqui do sangue. Quando a gente olha o leite a olho nu, ele é assim, né? A gente só vê apenas uma fase. Mas quando a gente coloca no microscópio de luz, esses pontinhos daqui é a gordura, que ela não se mistura com leite. Então, sim, ele possui 2 fases. Outro exemplo é quando o leite já está coalhado, que a gente vai ferver, a gente vê o amarelo do leite, né? Que nesse caso é a gordura. Então, sim, o leite tem 2 fases. Aqui é o nosso sangue. Eu coloquei um exemplo artificial para vocês verem, e o sangue como é na verdade. Aqui nesse caso é quando a gente vai fazer o exame de sangue, que eles esperam o sangue coagular, certo? Aí o que acontece? Ele tem glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são as plaquetas, e o restante é plasma. Então, isso aqui, ó, é tudo plasma. Aqui seriam os glóbulos brancos e aqui os glóbulos vermelhos. Então, o sangue possui 3 fases, ele é uma mistura heterogênea, certo? A número 2 manda observar a figura do lado e responder as 3 alternativas, certo? Aí a letra A é assim: identifique uma substância pura, uma mistura heterogênea e uma mistura heterogênea presente na charge. Se vocês observarem, tem o gás oxigênio, tem o rio, tem o solo e tem as indústrias, né, as construções. Então, nesse caso, que seria a mistura pura, era o gás oxigênio, porque ele está dentro de um botijão de gás oxigênio. Seria a mistura pura. Já o rio, o solo e as construções são misturas heterogêneas, porque se vocês observarem, o rio ele está com vários lixos, então tem 2 fases, né? O solo tem a parte de areia e a parte de grama, então também é 2 fases. E no caso das construções, ela possui várias fases, né? Tem o tijolo, tem o cimento, tem a tinta e por aí vai, certo? A letra B diz o seguinte: se a água do rio fosse tratada e pudesse ser consumida, ela poderia ser considerada uma substância pura? Não, porque ela teria outras substâncias dentro dela, como por exemplo o cloro. Então, toda substância que tem várias misturas dentro é considerada uma mistura, ou heterogênea ou homogênea. Então, ela não pode ser uma substância pura, certo? A letra C é uma resposta pessoal. A número 3 tem um textinho falando sobre uma liga metálica
E a letra A diz o seguinte: o termo destacado na reportagem refere-se a uma substância pura, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Está falando de uma liga metálica que ela é rígida, ela tem espumas e tem vários elementos. Só que o que acontece? Nesse caso, seria uma mistura homogênea, porque ela é formada por diversas substâncias, mas só apresenta apenas uma fase, certo? Aí a letra B diz assim: qual é a vantagem da liga metálica descrita na reportagem? Ela é rígida como os materiais e é porosa como as espumas, certo? Aí a número 4 está pedindo para observar essa imagem daqui, ó. Teve um copo de suco de uva que ele foi levado para o congelador e demorou 30 minutos para congelar. Depois, o mesmo copo de suco de uva, ele foi acrescentado açúcar e ele demorou para congelar totalmente 60 minutos. Aí a pergunta é a seguinte: converse com um colega sobre o que aconteceu durante o experimento. Em seguida, escreva suas conclusões no caderno. O que vocês deveriam ter escrito seria o seguinte, ó. O suco congelou após 30 minutos. Já com a adição da açúcar, demorou 60 minutos para congelar. Isso aconteceu porque mudou a composição do componente da mistura e houve uma alteração da sua propriedade, certo? A número 5, ela tem como se fosse um gráfico da distribuição do gás na atmosfera. A letra A diz o seguinte, ó: o ar atmosférico é uma substância pura, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. E por quê? Nesse caso, é uma mistura homogênea, porque tem vários gases, mas apresenta apenas uma fase, ok? A letra B diz o seguinte: o gás oxigênio presente no ar é utilizado na respiração pela maioria dos seres vivos. Ele também é utilizado em diversas maneiras pelo ser humano, como no tratamento de doenças. Em um deles, o paciente é colocado em uma câmara com 100% de gás oxigênio, resultando na aceleração da cicatrização de feridas. Nesse contexto, o paciente do interior da câmara respira uma mistura ou uma substância pura. Nesse caso, seria uma substância pura, porque é 100% de oxigênio, então não existe outro tipo de substância lá. Então, é totalmente pura, certo? A número 6 está pedindo para a gente analisar essa imagem aqui de 9 copinhos com 9 misturas diferentes. O primeiro é água, sal e areia. O segundo, vinagre e sal. O terceiro, água e pó de serra. O quarto, água, vinagre e gelo. O quinto, água, sal, areia e pó de serra. O sexto, água, sal, areia, óleo e pó de serra. O sétimo, água, vinagre, sal, óleo e pó de serra. O 8, água e sal. E o 9, água e vinagre. Aí vamos analisar. Letra A diz assim: identifique o número de fases de cada mistura. Qual desses copinhos apresentam apenas uma fase? Nesse caso seria o 2, né, que é água, que é vinagre e sal, então não tem como separar eles. O 8, que é água e sal, e o 9, que é água e vinagre. Então, esses 3 é apenas uma fase. A número 2, o que possui duas fases, no caso seria o número 1, que é água, sal e areia. Então, tem a fase da areia e a fase da água e sal. O número 3, que é água e pó de serra. Então, aqui está a água e aqui está o pó de serra. E o número 4, que é água, vinagre e gelo. Água e vinagre que é aqui embaixo e o gelo em cima, certo? 3 fases seria o número 5, que tá aqui a água e o sal. Embaixo está a areia e em cima o pó de serra. E o número 7, a água e o vinagre aqui embaixo, o óleo no meio e o pó de serra em cima. E que possui 4 fases, o 6, que está a água no meio, a areia embaixo, o óleo é o segundo e o pó de serra
o primeiro. Então, aqui tem 4 fases, certo? A letra B diz o seguinte: observe o copo 4. Por que o gelo se encontra nessa posição? Justifique sua resposta. Se vocês observarem aqui, o gelo está flutuando, né? Porque ele não está embaixo, porque ele não está no meio. Nesse caso é porque o gelo ele é menos denso que a água e o vinagre. Então ele é mais leve, por isso que ele flutua. Aí eu coloquei porque o gelo é menos denso do que a mistura de água e vinagre, ok? E a letra B diz assim, ó. O vinagre utilizado no preparo de saladas e que está presente em algumas misturas acima é composto com uma mistura de ácido acético e água. Quando não está misturado com a água, a temperatura de ebulição do ácido acético é 117,9. Agora considere que a mistura presente no copo 9 foi aquecida e passou para o estágio gasoso. A temperatura de ebulição dessa mistura corresponde a 117,9. Por quê? Nesse caso seria não, né? Porque 117,9 é a temperatura de ebulição do ácido acético sem estar misturado com a água. E a água tem a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Então, nesse caso, essa misturinha aqui de água e vinagre teria o seu ponto de ebulição entre 100 graus Celsius e 117,9, mas não totalmente o 117,9, né? Porque aí o vinagre está diluído com a água, ok?